Olá meus amigos, tudo bom? Aqui é o César do canal Aliena Mundi e trago para vocês hoje, relembrando a tragédia do incêndio que teve no edifício Joelma em 1974, tá? E depois vou contar sobre os misteriosos fenômenos sobrenaturais que ocorrem por lá. Mas antes de começar, você que já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? E você que nos visita pela primeira vez, já se inscreva, deixe seu like e deixe nos comentários o que você achou do canal. Se puder compartilhar nas suas redes sociais, nos ajuda muito, tá? Então, galera, é isso aí. Vamos começar essa triste história. O edifício Joelma, atualmente denominado Edifício Praça da Bandeira, é um prédio situado na cidade de São Paulo, tá? Foi inaugurado em 1971, com 25 andares, sendo 10 deles só de garagem. Ele localiza-se no número 225 da Avenida 9 de Julho. Também ele tem duas outras fachadas, uma fachada para a Praça da Bandeira na lateral e outra para a Rua Santo Antônio nos fundos. Foi numa sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974, o incêndio parou a cidade de São Paulo. Aproximadamente 756 pessoas distribuíram-se pelos 25 andares do edifício Joelma. Por volta das 8h50 da manhã, um funcionário ouviu um ruído de vidros sendo quebrados, proveniente de um dos escritórios do 12º andar. Foi até lá para verificar e constatou que o aparelho de ar-condicionado estava queimando. Em seguida, foi correndo até o quadro de luz daquele piso para desligar a energia, mas ao voltar encontrou fogo seguindo pela fiação exposta ao longo das paredes. As cortinas se incendiaram rapidamente e o incêndio começou a se propagar pelas placas inflamáveis do fogo. Os funcionários correram para apanhar extintor portátil, mas ao chegar não conseguiu mais adentrar na sala, devido à intensa fumaça. Então ele subiu as escadas até o 13º andar, alertou os ocupantes e ao voltar ao 12º pavimento, encontrou uma densa fumaça e muito calor. A partir daí o incêndio ficou sem controle, tá? E tomou todo o prédio. Foram feitas várias viagens com os elevadores enquanto o oxigênio permitiu, salvando dessa forma muitas pessoas, tá bom? No final, uma assessorista, na tentativa de salvar mais vidas, prosseguiu, mas como a fumaça havia piorado, ficou sem oxigênio e acabou falecendo no 20º andar, tá? Segundo a perícia, a causa do incêndio foi um curto-circuito em um equipamento de ar-condicionado em um dos andares, provocando um superaquecimento na fiação elétrica, gerando o primeiro foco de fogo, o qual se espalhou por todo o prédio. O saldo da tragédia foi de 191 mortos e mais de 300 feridos. Muitos acreditam que os espíritos das pessoas mortas no incêndio vagueiam pelo prédio até os dias de hoje. De todas as tragédias desse incêndio, a que mais impressionou foi o fato de que 13 pessoas tentaram escapar por um elevador, tá pessoal? Não conseguindo e morrendo carbonizada, em seu interior todos fechados lá dentro, tá? Sendo que o devido estado dos cadáveres, os corpos não foram identificados, pois naquela época ainda não existia nada de DNA, não tinha como saber de quem que eram os corpos, tá? Eles foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, localizado na Avenida Francisco Falcone, 837, na Vila Alpina, em São Paulo. Os corpos deram origem aos mistérios das 13 almas, e elas são atribuídos vários milagres, tá? Dizem a crença popular, ficando conhecido como as 13 almas não identificadas. As sepulturas atraem centenas de curiosos, principalmente a segunda-feira, que é o Dia das Almas. Ao lado das sepulturas foi construída a Capela das 13 Almas, onde diariamente muitos visitantes fazem suas preces, agradecendo a Deus pelas graças que alcançaram, e também fazendo seus pedidos, tá? O local ficou conhecido algum tempo depois do sepultamento das 3 vítimas não identificadas do Joelma, quando pessoas ouviram gemidos e choros misteriosos e assustados, tá? Procuraram verificar de onde vinha aquilo, sendo que descobriram que os gemidos e choros saíam da sepultura das 13 vítimas.
Então, sabendo que morreram queimados, foi derramada água sobre suas sepulturas, sendo que em seguida os gemidos e os choros acabaram. Passados muitos anos depois da tragédia, o antigo edifício Joelma foi reformado, sendo batizado com o nome de Edifício da Praça da Bandeira, disponibilizando para aluguel várias salas e escritórios para as empresas. No entanto, pessoas que frequentam o local relatam fatos estranhos e sombrios no interior do edifício, como eu vou descrever para vocês alguns agora. Vou contar para vocês o caso do escritório de advocacia. Um escritório de advocacia alugado por pouco tempo após a reinauguração, um assistente ficou até mais tarde para organizar os documentos deixados no seu final de expediente. Como já era tarde da noite e devido à existência de muitas salas ainda vazias e sem utilização, o prédio mantinha um silêncio sombrio e assustador. Isso em conjunto com as lembranças do incêndio que ocorreu no passado, produziu um ambiente ainda mais assustador. Em certo momento, a assistente ouviu um barulho na antessala do escritório, como se a porta tivesse sido aberta. Quando ela foi olhar, a porta estava fechada, como havia estado antes. Então ela imaginou que fosse uma outra porta ou de outra sala, do mesmo andar que havia gerado aquele ruído. Instantes depois, ela ouviu o barulho novamente e quando voltou, viu o vulto de uma mulher passando pela antessala. Ela se assustou, chegando a dar um grito. Segundo os depoimentos de testemunhas, muitos outros fatos sobrenaturais ocorreram e ainda ocorrem no edifício da Praça das Bandeiras, o antigo edifício Joelma, pegando de surpresa as pessoas mais desavisadas. A professora Valquimar de Carvalho dos Santos, de 21 anos de idade, trabalhava no setor de processamento de dados de um banco que funcionava no 23º andar do edifício Joelma. Ela era uma funcionária da empresa havia 1 ano e meio. O irmão dela, Álvaro, trabalhava no 10º andar do mesmo prédio. A família de Valquimar é espírita. Ao ser dado o aviso de incêndio, Valquimar e outros 4 companheiros tentaram fugir pela escada, mas quase foram atropelados pelos funcionários desesperados, que tentavam salvar as suas vidas. Então eles resolveram correr até a cobertura do prédio, mas acabaram morrendo por asfixia. Álvaro, o irmão de Valquimar, sobreviveu ao incêndio. Ele também localizou o corpo da irmã no IML, hora depois do incêndio ter terminado. Meses depois, Valquimar enviou uma mensagem psicografada para a mãe, através do médium Chico Xavier. Na mensagem, ela contava como tinham sido os últimos minutos em vida, em 1979. A história de Valquimar se transformou em filme, Edifício Joelma, 23º andar. O roteiro é baseado nas cartas psicografadas por Chico Xavier, que estão no livro Somos 6. Fatos estranhos ocorreram durante a filmagem do filme, como ruídos misteriosos no local onde não havia ninguém, refletores que eram derrubados, embora estivessem bem fixados, Sendo um dos fatos mais incríveis foi a imagem de uma pessoa que não estava nas filmagens ao lado dos personagens em uma cena que indica nitidamente ser um dos possíveis fantasmas do edifício Joelma. O poço construído nos fundos da casa, com o objetivo de servir de túmulo para as vítimas do crime do dia 23 de novembro de 1948, depois de várias denúncias de estranho desaparecimento dessas mulheres, em uma casa na rua Santo Antônio, número 104, que era lateral do edifício Joelma, região central de São Paulo. O químico e professor Paulo Ferreira de Camargo, com 25 anos de idade, suicida-se no exato momento que a polícia retirava do poço do seu quintal os corpos de sua mãe Benedita de Camargo, com 56 anos de idade, e de suas 2 irmãs, Maria Ferreira de Camargo, de 23 anos, e de Cordélia Ferreira de Camargo, de 19 anos. Pessoas que ele havia matado há 19 dias. O crime do poço, como ficou conhecido, foi uma vingança de Paulo contra sua família, que não deixava ele namorar com uma enfermeira que não era mais virgem, indo totalmente contra os padrões da época, sendo um completo escândalo para a sociedade na década de 1940. Paulo Ferreira enfrentava constantes brigas com sua mãe e irmãs, as quais eram totalmente contra seu namoro com a enfermeira. Irritado ao extremo, arquitetou o modo que resolveria tudo aquilo. Mandou então que fosse construído um poço no fundo da sua casa,
já como parte do seu plano do dia 23 de novembro de 1948, tá bom, pessoal? Paulo fez uma reunião com a sua família para lancharem na época, né? Como normalmente eles faziam de modo furtivo, ficava conversando. Paulo colocou sonífero no alimento de suas irmãs e de sua mãe. Drogadas, elas dormiram, tá bom? Dormiram bem rápido ainda por cima. Em seguida, Paulo pega um revólver e efetua vários disparos contra elas, as quais morreram na hora, tá? Após receber os tiros. Paulo coloca capuz na cabeça das vítimas, né? Arrasta os corpos para o fundo da casa e joga eles no poço recém-construído. Nos dias que se seguem, Paulo leva uma vida normal, tá? Passado alguns dias, as pessoas estranham o desaparecimento das 3 mulheres da família, e a polícia então visita a casa de Paulo, o qual entra em contradição, dizendo que sua mãe e irmãs viajaram, hora que sofreram um acidente no caminho dessa viagem. Vizinhos então contam à polícia que alguns dias antes ouviram barulhos de tiros e uma estranha movimentação nos fundos da casa, tá? Próximo ao novo poço. Quando a polícia vai verificar o local, acaba encontrando a horrível cena do crime, com os corpos dentro do poço, tá? Vendo que não havia mais saída, Paulo pediu para ir ao banheiro. Quando ele foi ao banheiro, ele pegou o revólver que havia escondido dentro do banheiro, tá? E cometeu suicídio com um tiro no peito, deixando para sempre as dúvidas e suposições das mais absurdas, tá? Paulo Ferreira de Camargo era professor no Departamento de Química da Universidade de São Paulo, a qual se localizava na época na Alameda Glete. Ele tinha uma carreira brilhante, tá, pessoal? Que foi interrompida estupidamente por essa morte. Descobriu-se posteriormente que o professor Paulo Ferreira fazia uso de drogas. Isso talvez devido ao fácil acesso que ele tem dos produtos químicos na sua profissão, tá? Também foi revelado por companheiros dele, onde ele dava aula, que ele apresentava algum comportamento desequilibrado, pois ele andava armado a todo tempo. E segundo eles, ele efetuou disparos com seu revólver no interior do laboratório de química, tá? E os corpos de Paulo Ferreira de Camargo, Benedita, Maria Ferreira e Cordélia Ferreira de Camargo foram enterrados no dia 25 de 11 de 1948, no jazigo da família, nas dependências do cemitério da Consolação, em São Paulo, tá? Também houve outro fato estranho, tá? Observa-se que após a retirada dos corpos da vítima de dentro do poço, um dos bombeiros morreu por infecção cadavérica, tá? E o que é uma infecção cadavérica? É um tipo de infecção adquirida quando uma pessoa sem as devidas proteções, que não utilizam de luva ou máscara apropriadas, realizam contatos com cadáveres, tá? Adquirindo dessa forma algumas infecções diversas pelo corpo, podendo levar em alguns casos até a morte, sugerindo ser mais uma das vítimas da maldição que continha esse local. A tragédia acabou ajudando a espalhar entre a população rumores de que o terreno no qual o prédio foi erguido seria amaldiçoado, tá, pessoal? Em especulações que até o fim do século XIX teria sido um peilourinho, tá? Onde os escravos eram açoitados. Fantasmas rondariam o local. A fama de que o local seria mal assombrado aumentou, ainda mais após a divulgação de que o terreno teria sido palco de assassinatos, tá? Então, pessoal, conhece esse famoso caso do edifício Joelma, que marcou o Brasil nos anos 70? Se conhece ou sabe de algum outro fato sobre o edifício, deixe nos comentários para a gente dar uma olhada, tá? Se gostaram da história, compartilhe nas suas redes sociais, que ajuda muito a gente. Deixe seu joinha e um abraço a todos e fiquem bem.